Olá pessoal, esse vídeo é a continuação da aula de introdução à teoria dos grafos. Vamos apresentar algumas aplicações de grafos, principalmente com relação a problemas de otimização. Então, vamos ver três problemas, né? Por exemplo, você quer fazer entregas, por exemplo, numa região grande como São Paulo. Tem um centro de distribuição de uma empresa de entregas, uma empresa de logística, e tem que encher um caminhão de manhã com um bocado de pacotes para serem entregues, e esse motorista tem que ir de ponto em ponto, né, de maneira que o percurso total, o tempo total entre todos os pontos de entrega seja menor. Como, como que se pode fazer isso? A outra questão é desenvolver uma solução baseada em GPS, né, para minimizar os tempos de viagem. Tipicamente aqueles aparelhos de GPS que eram comuns aí há 10, 20 anos atrás, que tinha que ter um conjunto de CDs, e esses CDs lá, ou DVDs, tinha os mapas da cidade, ele te levava, claro, dado que os mapas estivessem atualizados, ele te levava para o caminho mais curto, só que era o caminho mais curto em distância, né? E às vezes o caminho que é o mais curto em distância é o mais congestionado, porque é o que todo mundo conhece, usa avenidas principais, etc. Como computar caminhos mais rápido? Essa é uma questão. Outro problema, a prefeitura de uma cidade está planejando, vai construir uma rede subterrânea de drenagem de águas pluviais para evitar inundações, né? Uma rede que seja capaz de escorrer água. Isso no Brasil não é muito comum. Normalmente quando dá enchente, chove muito, alaga tudo e tal. Mas como é que você consegue saber qual é o fluxo máximo de água que é possível passar por essa rede de tubulações dessa rede de drenagem? Bom, então vamos começar com o problema, né, que é o problema do caixeiro viajante. É um problema clássico, né? O caixeiro viajante, enfim, é o nome que se dá a um vendedor, né, um representante comercial que vai de cidade em cidade vendendo, etc. E, e aí, por exemplo, nesse exemplo aqui, temos o mapa da Alemanha com as cidades, e aqui foi feito um caminho mais curto entre esses pontos, né? Você tinha, sei lá, 10 cidades para interconectar, e qual é o caminho mais curto. O problema é que você tem um certo número de cidades e o número de possibilidades de você vai primeiro para uma, depois para outra, depois para outra, ou vai primeiro para uma, depois a outra. Quer dizer, o número de possibilidades todas, né, é uma coisa, é um problema de combinatória aí que fica muito grande, as combinações, porque para você ter a melhor solução, você teria que visualizar, computar todos os possíveis caminhos e depois comparar, né, para ver qual é o mais curto. E esse pode ser também o problema aqui, né, da, das entregas, por exemplo, numa região metropolitana. Então, você pode modelar esse problema com grafos, ainda no caso, por exemplo, de ser cidades, né? Cada ponto do grafo, cada vértice, representa uma cidade, e as arestas vão representar rodovias conectando essas cidades. Não precisa ser uma rodovia só, né? Porque é uma abstração, então você pode modelar do jeito que você quiser, por exemplo, né? De 1 ao 5 aqui, você pode, na verdade, vai para uma rodovia, daí pega outra, depois pega outra, mas aí você sai de um e você tem um caminho para chegar no 5, sem ter que passar por outra cidade, por exemplo. Isso que significa aqui.
Então, no fundo, você quer minimizar alguma coisa, um problema de otimização. Você quer minimizar, por exemplo, o tempo total da viagem, ou o custo total da viagem, ou alguma outra coisa. Né? O custo podia ser o custo de combustível, ou vai que alguém fosse de ônibus, ou de Uber, ou sei lá, fazer alguma coisa. Né? Como é que vai minimizar isso? Então, uh, então, por exemplo, se você considerar esse grafo aqui com 5 vértices, é, fica como exercício. Qual seria o caminho mais curto entre todos os vértices dele? O caminho mais curto. Eu quero ir para todos os vértices e quero voltar para o vértice original. Né? Como você poderia alterar, por exemplo, esse grafo para minimizar o tempo total da viagem ou minimizar o custo total da viagem? Né? Ou seja, como é que seria possível, né, fazer isso? Isso é uma questão, por exemplo, de engenharia de tráfego, de alterar o grafo, né? Porque se o grafo representa algo físico, se você alterar o grafo, você consegue ter uma simulação do que pode acontecer, mas daí você, na verdade, vai ter que atuar em cima de algo físico, construir algum atalho, alguma rua, alguma rodovia, alguma coisa assim. Então, o nosso problema, né? Você tem uma empresa de entregas com centro de distribuição, um caminhão, e você tem múltiplas entregas. Como você pode modelar esse problema? Vê que aí são múltiplas entregas, não são múltiplas cidades. Né? O problema é parecido, como é que você modela isso? Você, com certeza tem que pegar um mapa e modelar os pontos e a interconexão entre eles, quer dizer, o que vem a ser um vértice e o que vem a ser uma aresta. Para mim fica claro que o vértice é o endereço de entrega. Cada endereço de entrega vai ser um vértice, e as arestas vai ser o trecho, né, a rota que é percorrida na cidade para chegar de um endereço para outro endereço. O problema desse problema, né, do problema do caixeiro viajante, é que o número de rotas possíveis cresce, né? Por exemplo, se você tem N cidades, N pontos, N endereços, ele cresce de acordo com o fatorial de N-1. Então é muito grande, porque se você tiver 5, né, quer dizer, o fatorial de N-1 é 24, então o tempo de processamento é muito pequeno, insignificante. Se você tiver 10, né, já o número de possibilidades é 362.880. E aí você tem um tempo de processamento, considerando um determinado tipo de computador. Hoje esse computador já é antigo, essa tabela aqui já é um pouco antiga, já seria mais rápido. Mas veja que à medida que você vai aumentando, você chegou em 25, vê que 25 não é muita coisa, é pouco. Mas veja que qual é a quantidade total de opções que você tem e quanto tempo que levaria para um computador computar isso. 470 milhões de anos. Agora, veja que... mas aí eu pego um computador mais rápido. Você pega um computador 10 vezes mais rápido. Aí vai levar 47 milhões de anos. Não, eu pego um computador 1000 vezes mais rápido, vai demorar 470 mil anos. Eu pego um computador 1 milhão de vezes mais rápido, ainda vai demorar 470 anos. Então, fica claro rapidamente que esse tipo de problema ele não tem uma solução factível, ele não tem uma solução que consegue analisar todas as possibilidades que é factível para problemas normais, só para problema de brinquedo. Com 5 é fácil, com 25 já não é. Então, por quê? Porque tem um tempo de processamento que cresce exponencialmente com o número de cidades. Né? Então, esse tipo de problema na ciência da computação é chamado de problema NP, né? Não polinomial, ou seja, normalmente exponencial. Tem tempos exponenciais de acordo com a entrada, né?
N, de acordo com N, que é a entrada de dados, que N, nesse caso, é o número de cidades, o número de entregas, o número de qualquer outra atividade que você esteja querendo fazer. Bom, mas daí então o que faz? Né? Deixa de fazer? Não, existem heurísticas, né? São chamadas heurísticas, são algoritmos que eles são aproximações que rodam em tempo polinomial, rodam bem mais rápido, e eles se aproximam muito de uma solução ideal. Né? Bom, agora temos a aplicação 2, que é uma aplicação de menor caminho, uma aplicação mais simples, porque ela é mais simples porque ela é mais conhecida, na verdade, mais simples de entender, né? Ou seja, por exemplo, você tem o Waze, tem o Google Maps, né? Você vai de um lugar para o outro, você quer ir daqui para lá, etc. Tem caminhos que são mais rápidos. Como é que eles fazem, né? Como computar os caminhos mais rápidos? Então, o que você pode dizer, por exemplo, que os vértices seriam cruzamentos de ruas e arestas os segmentos de ruas. Aqui, por exemplo, cada cruzamento seria um vértice e tal, e aí você pega essas condições aqui, né, e vai cruzando os segmentos de rua, e você vai vendo e vai modelando isso como um gráfico. A questão como que você trabalha, nesse caso, com o tempo? Como é que você sabe qual leva menos tempo? Não sei se vocês têm ciência disso, mas toda vez que você instala o Waze ou o Google Maps no seu computador, aquelas condições de uso que ninguém nunca lê, elas dizem que, os termos de uso, né, elas dizem ali que o Waze, que o Google Maps pode coletar a sua posição de GPS e enviar para a Google. Por quê? Porque eles precisam saber quem é que está circulando por ali, né? Quer dizer, eles só sabem quanto tempo leva para percorrer um trecho quando eles sabem que tem um carro que está indo, né, percorrendo umas certas ruas e que tem atualizações de coordenadas e em certo tempo, e daí ele consegue calcular a velocidade que os carros estão indo. E aí, quanto mais carros tem, mais preciso fica, porque ele pega a média, né, de todos os veículos que estão transitando naquelas ruas. Basicamente é assim. Agora, se você faz a modelagem por segmentos de ruas, uma outra pergunta é como é que você chega num número específico e fica no meio de um segmento? Então esse já é um problema. Então dá para ver que os algoritmos né, do Google, tal, desse tipo de aplicação de GPS, eles são razoavelmente complexos, a estrutura computacional que trabalha em nuvem, porque quando você pega um app, né, você acha, estou usando o app, sim, mas claro, para você é um app, mas para o Google tem o app, que é do usuário, que eles chamam de front-end, né, a aplicação que você vê, mas tem aplicação que roda em algum lugar na nuvem, né, aplicação de back-end, e essa aplicação é bem pesada, requer um poder computacional muito grande. Então, né, quer dizer, usando a modelagem com grafos, você consegue resolver e consegue usar algoritmos já existentes para computar o menor caminho. Né, quer dizer, ao contrário do problema do caixeiro viajante, existem algoritmos eficientes que conseguem realmente encontrar o tempo mais curto. Claro, primeiro você precisa modelar o problema, depois representar, né, com um programa para que realize essa tarefa. E aí tem a aplicação do fluxo máximo. Né? Então, por exemplo, no caso da rede subterrânea. Vamos pensar que cada vértice desse seja um bueiro, né? Cada vértice é um bueiro, e aí tem tubulações subterrâneas que vão dos vértices que estão representados por letras. Né? Isso aqui é capacidade, sei lá, 3 metros cúbicos por segundo, qualquer unidade que você quiser fazer. Aí se você pensar, qual é o máximo fluxo que consegue circular, por exemplo, entre S, a origem, e o T, que é o destino, por exemplo. Quanto que você consegue mandar? Bom, dá para ver que S não consegue mandar mais do que 6, né? Quer dizer, ele consegue mandar 3 para O e 3 para P. Mas no caso, o T só consegue receber 5. Então, quer dizer, com certeza 6, se sair 6 de S, não chega em T, porque ele só consegue receber 5, né? Então, quer dizer, a resposta, se você fizer direitinho, sair dividindo, vem 3 para cá, por exemplo, daqui só vai 2.
né? E daqui vai 2. Vem 3 para cá, vem 3 para cá, e daqui vai 2. Então, nesse caso, chega 2 daqui e chega 2 dali. Alguém vai dizer é 4, mas na verdade chega 3 para cá, pode ir 2 para cá e 1 para cá. E esse 1 que vem daqui se junta com o 2 dali vira 3. Então, a resposta é 5, né? Que é essa questão aqui. Agora, suponha que a tubulação não é suficiente. Você vai construir um outro tubo de P para T, né? Quer dizer, como que vai aumentar? E esse novo tubo, o que teria que ser feito para que a capacidade aumentasse para 8, por exemplo? Então, esse pode ser um trabalho que um planejamento de redes pluviais pode ser baseado em grafos e usar algoritmos para computar o fluxo máximo entre eles. Bom, num cenário real, só para complicar um pouquinho mais, né, não é tão bonitinho assim. Você tem a entrada de água em cada vértice, em cada bueiro, você tem a capacidade que esse vértice ele pode receber de fora. Então aí fica um pouquinho mais complexo, né? Então, essa questão de fluxo máximo, né, você pode usar para aplicações diferentes, como, por exemplo, rede de transmissão de dados, capacidade de um sistema de tráfego de veículos e outras coisas. Bom, existem outras aplicações, nós só vamos passar como um exemplo, como redes metabólicas entre células, né, que permite com que se modelem várias questões importantes e tratar de doenças, etc. Né? Pessoal da área de biologia, pessoal da área de medicina, pessoal da área de neurociência, por exemplo, costuma usar esse tipo de técnicas. A internet, por exemplo, a estrutura subjacente da internet, baseada em roteadores, ela usa grafos para representar a rede. Ou redes sociais, estruturas de páginas web, quer dizer, um bocado de coisas é baseado em grafos. Ok, então essa aula termina por aqui. Até a próxima aula sobre representação de grafos.